Reino de Deus e a sua justiça, e todas as coisas vos serão acrescentadas. Aleluia, aleluia. Seek ye first the kingdom of God and His righteousness, and all the things shall be added unto you. Hallelujah, hallelujah. Seeking first the kingdom of God and His righteousness, and all the things shall be added unto you. Hallelujah, hallelujah. Man shall not live by bread all alone, but by every word that shall proceed from the mouth of the Lord. Hallelujah, hallelujah. Man shall not live by bread all alone, but by every word that shall proceed from the mouth of the Lord. Hallelujah, hallelujah. Nem só de pão o homem viverá, mas de toda palavra que procede da boca do Senhor. Aleluia, aleluia. É sempre bom
termos jovens aqui à frente, sentimos-nos mais jovens também. Parece que este é um lugar próprio para jovens e então nós também estamos convidados. Ontem entramos no primeiro assunto da utilização dos nossos sentidos e falámos acerca da visão na utilização da televisão e dos vídeos. Hoje vamos continuar e vamos entrar no assunto do cinema e das telas em geral e vamos entender mais alguns aspectos. Eu não falei sobre o terceiro aspecto que esta parte da visão aborda, que é a publicidade. Seria uma outra palestra que nos falaria um pouco acerca dos males ou dos problemas que podemos encontrar também, das cautelas que deveríamos ter. E eu gostaria apenas de realçar uma frase, que é uma frase que se aprende. Eu sou profissionalmente um criativo publicitário e esta é uma frase do meio publicitário muito comum. A publicidade é a arte de seduzir pessoas a comprar o que não precisam, com o dinheiro que não têm, no momento que não controlam, para parecerem o que não são perante as pessoas de quem nem gostam. Então é uma frase que eu acho que diz bastante, porque se olharmos com atenção, ela não é apenas uma frase interessante, ela é uma frase pecaminosa. Quando eu tento seduzir alguém a fazer algo, eu estou a tentar forçar essa pessoa a fazer algo que ela não faria se não fosse sob a minha influência. Para comprar o que não precisa, eu estou a influenciar as pessoas ao consumismo desmedido. Com o dinheiro que não têm, eu estou a influenciar as pessoas ao endividamento. No momento que não controlam, eu estou a influenciar as pessoas a não terem domínio próprio. Para parecerem o que não são, eu estou a influenciar as pessoas à mentira perante as pessoas de quem não gostam. Eu estou a influenciar as pessoas à vaidade, à competição e a todo um espírito negativo. Então nós vemos que, mesmo com várias regras que controlam a publicidade, ela vai a vários campos. Outro aspecto que esta palestra falaria, que eu acho interessante realçar, ela daria 5 passos a ter cuidado em relação à publicidade, ou características, e ela também iria falar sobre vários métodos utilizados e falaria um pouco sobre a mensagem subliminar e subentendida. Também a palestra, o pacote de palestras da Guerra dos Sentidos não fala muito sobre mensagens subliminares, porque hoje os métodos ficaram tão aceitáveis que quase que é desnecessário avançar para o subliminar, porque mesmo no subentendido ou na mensagem aberta, as pessoas já aceitam consumir coisas que normalmente não consumiam. Por exemplo, falámos dos jogos de vídeo. Muitos desses jogos de vídeo, o objetivo há um jogo que o objetivo é fugir da prisão, encontrar todas as armas que eu puder recorrer, matar um polícia, roubar um carro, e eu estou sempre a ganhar pontos. Interessantemente, uma das coisas que eu não falei ontem, nos jogos de vídeo, dada a mistura entre realidade e ficção, há uma perda da percepção das consequências, porque se eu não consigo, eu tenho 7 vidas, 10 vidas, tenho sempre a possibilidade de recomeçar. Isso não é bem verdade no nosso dia a dia. E estas coisas nos afetam e influenciam. Mas nós não vamos entrar neste campo, vamos voltar a falar muito pouco sobre mensagem subliminar quando falarmos sobre música, mas eu queria apenas que entendêssemos, há muitas pessoas que não acreditam na efetividade da mensagem subliminar, acham que isso é coisa da cabeça das pessoas, são mitos, mas se fosse um mito, não haveria uma lei do Código de Publicidade proibindo a utilização deste método de tão efetivo que é. Foram feitas já várias experiências de que as pessoas, depois de serem expostas a uma mensagem subliminar, elas são condicionadas a atitudes consoante as mensagens que consumiram. Nós vamos falar um pouco depois sobre isso mais para a frente na palestra. Mas vamos avançar então para o cinema. O cinema já foi polémico. Hoje em dia já não é mais polémico. Eu lembro-me de um tempo em que se ia escondido ao cinema. Ainda me lembro a primeira vez que fui ao cinema. Eu, aliás, acho que contei aqui no sábado. Foi? Não foi aqui?
tínhamos um trabalho de escola. Eu estudava na António Arroio, uma escola de artes em Lisboa, e tínhamos um trabalho de escola e que tínhamos que ir ver um filme e fazer um comentário. E eu entrei logo em pânico. Eu tinha 17 anos na altura, portanto foi para aí uns aninhos atrás, e eu entrei logo em pânico e pensei, bom, e agora o que é que eu vou fazer? O adventista, a gente não vai ao cinema. E eu tentei dizer, não, mas eu não posso e tal. Não, nem penses. O pessoal do grupo já ficou muito aflito. Nem penses, tu não podes faltar a ninguém. A gente não pode sacrificar a nota por tua causa. E eu tentei explicar, eu tentei dizer que eu não ia, que é um princípio e tal, e eles quiseram que eu explicasse o meu princípio. E eu não consegui. Então tu não vais ao cinema? Não, porque cinema fuma-se, mas não se fuma no cinema. Não, mas as pessoas vão para namorar. Coitadinho. Então não vais mais à escola, porque as pessoas namoram mais na escola que no cinema. Enfim, eu vim-me sem argumentos e fui quase que compelido a ter que ir assistir ao filme. E eu me lembro que eu entrei na sala de cinema muito tenso, a olhar para todo lado a ver onde é que estava o diabo. Sentei-me, o filme começou e do princípio ao fim o diabo não apareceu, pelo menos notoriamente. Então, hoje torna-se muito difícil e acho que hoje em dia quase ninguém discute quanto a ir ao cinema ou não ir ao cinema. Houve já um tempo, no Brasil as pessoas ainda têm algumas limitações quanto a isso, mas eu queria que nós analisássemos um pouco para além dessa questão. Primeiro aspecto, isto fazia parte de algumas das normas do nosso batismo e está ainda no Manual de Igreja. O Manual de Igreja nos recomenda e diz que o cristão, o adventista, não frequenta esses lugares. Por que será? Qual é o problema da sala? Bom, para além de todas as tradições que vêm do próprio contexto do theater, do teatro, o background dessa indústria tem as suas raízes nas salas de espetáculo greco-romanas e nos ambientes sórdidos das representações teatrais, das comédias gregas, de todas essas coisas, e é toda uma cultura. Mas eu queria que começássemos por entender o seguinte: as salas hoje em dia são lugares requintados, existem até aqui em Portugal salas com poltronas que são individuais, podemos controlar, bem confortável, o lugar é reservado, enfim, é um ambiente aparentemente familiar, toda a gente vem com a família. Parece que a sala em si não apresenta grande problema, a não ser o facto de que eu posso estar a ir ver Moisés e os 10 Mandamentos numa semana e na semana anterior pode ter estado lá um filme bem obsceno, mas tirando esse aspecto de que é uma sala onde pode haver a elevação de valores muito negativos antes de valores eventualmente positivos que eu possa ir ver, eu queria que entendêssemos algo. Para o diabo não faz diferença nenhuma se nós vamos assistir a um filme à sala de cinema ou trazemos 5 para casa que fomos buscar ao clube de vídeo. Na realidade, ele até se deu ao trabalho de pensar assim, bom, se há adventistas que não vão ao cinema, então eu vou trazer o cinema para casa, e criou o home theater. Então deixou de haver uma limitação, cinema em casa. Mas será que há algo de errado no cinema ou algo de errado nos filmes? Se nós selecionarmos bem um filme que vamos ver, será que isso tem influência? O que dizer da indústria no geral? Vamos analisar um pouco historicamente de onde surge esta indústria. Bom, as primeiras sequências de imagens poderíamos atribuí-las aos egípcios com as suas paredes pintadas, não é? Mas não vamos tão longe. Eu pegaria no cinetoscópio de Thomas Alva Edison, um aparelhozinho que tinha várias imagens com várias posições e que ao rodar dava a sensação de movimento. Toda a minha escola, os 9 anos de colégio adventista, filo-os sempre a desenhar nos livros. E eu fazia flipbooks. Não sei se já ouviram falar sobre isso. A gente desenha um boneco em cada página, um nesta posição, outro nesta, outro nesta, outro nesta, outro nesta, e quando faz assim parece que ele está a mexer-se. O cinema trabalha com um problema de ilusão. A nossa vista tem um fenómeno que se chama persistência retiniana.
Há vários argumentos de que não é só esse o fenómeno, mas este tem sido o mais comumente aceito. Se olharmos para uma luz e fecharmos os olhos, vamos ver permanecer por um tempo mais essa imagem. Isto permite que haja um encadeamento de imagens para não haver quebras bruscas. E é com base nesta ilusão de ótica que se cria a sensação. São necessários 24 a 30 e poucos fotogramas que passam, e como passam a alta velocidade, a persistência retiniana cria uma ligação entre essas imagens e dá a sensação de que não há uma quebra e de que é tudo uma imagem que se mexe. Mas eu acho que todos sabíamos que não é bem assim, não é? Então, começa logo por trabalhar com a ilusão. Depois temos os irmãos Lumière, que então são os chamados pioneiros. Há sempre brigas por créditos, mas os pioneiros com a indústria do cinema. Os primeiros filmes de que há memória, ou de que se considera nesta indústria, são A Saída da Fábrica. Os irmãos Lumière puseram uma câmarazinha e filmaram os funcionários a sair da fábrica. Ainda são daqueles filmes que as pessoas mexem-se todas muito depressa, não é? Ao estilo de Charlie Chaplin. Depois eles fizeram também O Jardineiro, enfim, muito interessante. Puseram uma câmara e um homem a regar o jardim. Isto encheria as salas de cinema hoje em dia, não é? Mas o primeiro filme de emoções fortes da história do cinema foi A Chegada do Comboio. As pessoas saíram em pânico da sala porque a sensação que tinham era a primeira vez que viam um comboio a vir para cima delas a alta velocidade. E aquilo era tão realista para elas, porque nunca tinham estado a ver uma imagem gravada dessa forma em movimento, que elas entraram em pânico. Então eu diria que este é o primeiro filme de emoções fortes da história do cinema. O cinema diz que ele retrata a realidade. Mas para sermos sinceros, teríamos que nos perguntar hoje se é o cinema que espelha a realidade ou se é a realidade que imita o cinema. Eu lembro-me que andei pela cidade de Boston dias a fio a tentar encontrar uns óculos de Matrix. E ao fim de passar por vários oculistas, perguntei à senhora, mas onde é que a senhora acha que eu vou encontrar estes óculos? Os óculos de Morpheus, que eram os óculos que não tinham hastes, punham-se assim, alto estilo. E a senhora disse, meu amigo, anda toda a gente à procura desses óculos, então eu duvido que você vá encontrar. Porquê? As pessoas dizem normalmente que não as afeta. Que tipo de realidade o cinema realmente mostra? Era isso que eu gostaria que analisássemos um pouco. Se nós olharmos com atenção, crime, adultério, inveja, traição, sexo livre, intriga, ciúme, violência. Joana está traindo João. Ela descobre tudo e vai matá-lo violentamente. Não perca o próximo episódio de Corações Violentos. É assim que se anunciam filmes, novelas e séries de televisão. Eu nunca vi, não sei se vocês já viram alguma série de televisão dizer assim: aprenda a estudar a Bíblia. E toda a gente ir lá e querer comprar, olha, 2 bilhetes, se faz favor. Não acontece. Se nós analisarmos com atenção, o que atrai as pessoas para verem um filme é o sórdido, o sensual, que é uma palavra bonita que criaram para sexual, que em alguns casos já passa largamente do sensual. A violência, que levou o nome de ação. E se analisarem com atenção, o que promove a vinda das pessoas ao cinema tem um nome que nós conhecemos muito bem no meio religioso: pecado. Crime não foi inventado por Deus, ciúme não foi inventado por Deus, traição não foi inventada por Deus, adultério, inveja, sexo livre, intriga, violência. Daquilo que nós observamos e nos alimentamos, nisso nos transformamos. E podemos pensar assim: bom, eu tenho visto alguns filmes até um pouco pesados, mas não me tornei um indivíduo tão pesado, tão violento assim. Bom, talvez haja, para as pessoas que vêm à igreja, um certo contrabalanço, mas a realidade é que talvez a nossa vida espiritual não esteja a progredir tanto quanto ela poderia. Eu queria
que nós entendêssemos alguns aspectos. Eu vou falar um pouco de aspectos factuais, técnicos do cinema, e não estou a falar aqui agora em questões morais ou religiosas. Eu assisti uma vez a um filme de Robert De Niro. Nesse filme, Robert De Niro vinha todo vestido de preto, trazia uma mala, assim, chega junto do edifício, coloca a mão na bolsa, tira uma maquinetazinha, sai um gancho, prende-se no parapeito de uma janela e começa aquela música. E ele começa a escalar, chega junto da janela, coloca um mosquetão preso, coloca a mão na mala, tira outra maquineta, abre a janela, entra, e ouço aquela música, vai avançando, chega-se junto do cofre, coloca a mão na bolsa, tira outra maquineta, descobre a combinação, abre-se o cofre, cheio de dinheiro, joias, até nos falta o ar, e começa aquela música, e ele começa a tirar todo aquele dinheiro, todas aquelas joias, e nós pensamos, epá, ele vai ficar rico, mas de repente ouvem-se passos. Ele começa a olhar para todo lado, não sabe onde é que se vai esconder, vê um sofá, pula para trás do sofá, alguém abre a porta, acende a luz, começa a olhar para todo lado, aquela música de suspense, vê a janela aberta, janela aberta. Eu não deixei a janela aberta. Vai avançar em direção à janela. Só que junto da janela está o quê? O sofá. E por trás do sofá, Robert De Niro todo encolhidinho. E nós também todos encolhidinhos no sofá. Por favor, não apanhe o bandido que está a roubar a sua casa. Estamos a defender o bem ou o mal? Nós estamos a defender, não importa se é o bem ou o mal, nós defendemos aquilo que nos é mais familiar. Sei lá quem é o outro indivíduo, eu conheço Robert De Niro. Ele é o ator principal desta película. Então, eu ponho-me do lado da personagem que me é apresentada como mais familiar. Outro exemplo de distorção da realidade. Esses filmes de ação, não é? Por exemplo, Rambo, ou Arnold Schwarzenegger e os vários filmes que eles faziam. Reparem como o filme é apresentado. Por exemplo, o indivíduo é um indivíduo pacato, familiar, diz bom dia e boa tarde a todos os vizinhos, mas um dia ele chega à casa, a casa explodida, toda a arder, o carro do ano a arder, a esposa foi violada, a filha foi morta, começa-lhe a subir os calores e nós começamos a ficar revoltadíssimos. Alguém tem que fazer alguma coisa. E ele vai lá e vai ao armário e pega numa armazinha deste tamanho que toda a gente tem em casa, que foi a única coisa que sobreviveu da explosão, e vai e começa agora a matá-los um já está, e nós, toma lá que já almoçaste. E vai ao segundo, olha, ele foi para ali, já está, só falta um, o último bandido. Estão frente a frente, começa aquela música de suspense, começa a analisar os seus sentimentos. Primeiro estamos a desejar que ele o mate. Ei, isso não é pecado? Isso não é pecado? Segundo, queremos que ele se vingue. Ei, isso não pertence a Deus? Que sentimentos estão realmente a nascer em nós? Há aquela cena de suspense, em câmara lenta, sai aquela bala, jorra o sangue, o bandido cai. Querem saber de uma coisa? Não gostei muito desse filme. Aquele indivíduo, depois de tudo o que fez, morreu assim, nem sofreu nem nada. É ou não é um tipo de comentário que costumamos fazer? Queríamos que ele fosse todo atrocidade por umas hélices de um helicóptero. Ele tinha que sofrer bastante. Vejam como os valores ficam todos distorcidos. Rambo, o amigo dele foi raptado. Ele tem que ir salvar o amigo. Então, para salvar o amigo, aí vai ele. Pega nas armas, começa a matar montes de gente. Para salvar uma vida preciosa que está lá no alto da masmorra, ele vai matar 150 vidas que estão cá em baixo. Lá vai um que tinha 4 filhos, ninguém quer saber disso para nada. O outro que nem foi de lua de mel e acabou de casar a semana passada. Quem é que se importa? Nada importa.
Salvar aquela vida é a coisa mais importante. Estão a ver os valores distorcidos? Super-heróis, Homem-Aranha, Super-Homem, como é que eles defendem o bem? Fazendo o mal. Bater em alguém, isso é bom? É isso que aprendemos na igreja ou existem duas realidades? Estão a ver como é que as coisas são apresentadas de forma distorcida? Se repararem, os filmes têm sempre um padrão. Primeiro, há um tipo de filmes que eu deixei de ver na minha vida. São filmes sobre racismo. Chega a meio do filme, você já quer matar todos os outros da outra raça, porque aquilo é uma coisa... Primeiro mostram tudo injustiça, injustiça, injustiça. Lembrem-se de um padrão bem simples. Os desenhos animados mostram isto muito bem. Popeye. Apanha, 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 até que... Agora já justifica a violência. Primeiro, ninguém vai trazer o mal de mão beijada, porque ninguém aceita. Primeiro tem que se justificar o mal, para que o mal pareça bem. Este é um padrão de todos os filmes, podem analisar. O indivíduo trata mal a mulher. A mulher chega e faz cozinhados gostosos, agradáveis. Oh, querida, eu fiz isto para ti. Não quer saber da tua comida para nada. E ela já está ali, ela sempre docinha. Um dia ela foi ao supermercado para comprar mais umas coisas para cozinhar para ele. E de repente está lá a olhar para as prateleiras e bateu no indivíduo. Caiu o lenço, o indivíduo apanhou o lenço. Veio aquele perfume. Ela nem quis olhar. Mas, entretanto, ela foi lá no dia seguinte ao supermercado buscar mais comida, bateu no indivíduo outra vez, caiu o lenço outra vez, aquilo aconteceu durante uma semana. Caíram em adultério. E o que é que nós dizemos? Realmente não foi o melhor, mas aquele indivíduo merecia. O marido dela tratava muito mal, ele merecia mesmo uma lição. Estão a ver como começamos a justificar as coisas? Há uma coisa no cinema que faz parte de todos os filmes que se chama roteiro psicológico. Um dos meus professores de cinema, ele disse que foi convidado por um canal de português. Ele é uma pessoa muito conhecida, não vou citar o nome dele, mas é muito conhecido como comentador de cinema em Portugal. Ele disse que foi convidado por um canal português, muito conhecido também, para fazer um filme. Ficou todo contente pelo convite e começou a selecionar a sua equipe de trabalho, mas entretanto ele recebeu o roteiro psicológico e o roteiro publicitário. Então, numa parte do filme, o herói tinha que ir ao banco levantar dinheiro porque o banco estava a patrocinar. Noutra parte, eles tinham que se lembrar de uma cena de uma corrida de natação onde aparecia um cronómetro porque havia uma empresa de relógios que estava a patrocinar. Não sei se vocês se lembram, mas em alguns filmes, às vezes, por exemplo, eu estou-me a lembrar do Matrix, em que ele vai a passar pelas paredes e cai o telemóvel e tem que parar em câmera lenta para você ver bem a marcazinha que está ali. Ou quando eles estão a lutar no metro, que há cenas de mensagem subliminar não pode ser, subentendida nesse caso, onde aparecem marcas de impressoras. Enfim. Mas o roteiro psicológico talvez seja o mais grave. O trabalho do roteiro psicológico é estudar uma sequência de emoções e definir como conduzir as suas emoções para manter a sua atenção e levá-lo a sentir determinadas coisas. E isto é trabalhado de várias formas. E está estudado, ao fim de 5 minutos tem que ter uma cena de ação, ao fim de 10 minutos tem que ter uma cena romântica, e assim vai. Tudo é estudado ao pormenor. O que nós somos, enquanto estamos sentados a assistir um filme, somos pessoas incautas, inconscientes, que estão a ser alvo do estudo de uma equipa de milhares de profissionais. Eu quero dizer-vos uma coisa. Não há uma única palavra, nem um gesto, que não seja estudado ao detalhe e repetido tantas vezes quanto for preciso para ficar exatamente como a mensagem querem passar. Não penso que há alguma coisa que passa por acaso num filme. Mas eu queria que analisássemos alguns aspectos que nós não temos em conta para selecionar um filme. Primeiro aspecto, criadores e artistas. Alguém aqui já leu um livro? Pelo menos assustei-me. Como é que vamos buscar um livro? Chegamos à livraria, olha, boa tarde. Eu queria um livro. Sim, senhor, o que é que o senhor quer? Eu quero qualquer coisa para rir. É assim que compramos um livro? Não. Mas não é assim que alugamos um filme?
Hoje apetece-me rir. Chego lá, compro um pacote de emoções para rir, ponho lá. Amanhã chego lá, pego num pacote para chorar. Estou a chorar por uma coisa que nem existe. Emoções. A primeira coisa que deveríamos fazer ao buscar um filme é analisar quem são os criadores e artistas. Eu quero dizer-vos que estas pessoas buscam pessoas do seu métier e das suas mesmas filosofias. Tom Cruise faz filmes futuristas porque ele é cientologista e apresenta as suas filosofias. Richard Gere deixou de fazer filmes com cenas de sexo explícito desde que se tornou budista. E assim vai. Estas pessoas, elas não estão ali a apresentar coisas por acaso. Um primeiro rasto é ver como é que está a vida. O que é que a Bíblia diz? Pelos seus frutos. Então, a vida de uma pessoa vai refletir aquilo que é a sua filosofia. Segundo aspecto, assunto e título. Ninguém compra um livro sem saber sobre o que é que se trata ou sem saber o título. Mas às vezes a gente chega ao clube de vídeo, nem quer saber do título. Brad Pitt, vou levar este filme. Ninguém pensa sequer no título, no assunto. Então, este é um segundo aspecto muito importante. O mesmo critério inteligente que utilizamos para comprar um livro, devíamos utilizar para alugar um filme. Slogans e argumento. Qualquer pessoa, quando compra um livro, pega no livro, vira e vê da parte de trás para ver o que é o argumento. Mas muitos de nós ignoramos o argumento. Chegamos lá, na noite dos mortos-vivos, isto a gente já sabe que não é bem verdade. O João foi não sei o quê. Ignoramos aquilo que em Portugal se chama gato escondido com o rabo de fora. Há vários níveis de filme para vários tipos de entrosamento, mas nós temos que analisar sempre o argumento. A apresentação e o trailer. Alguns filmes, tudo o que tem de bom está no trailer. Já viram esses filmes? A gente fica irritado quando aluga um filme desses, não é? Quando o trailer parecia espetacular, depois o resto do filme era o trailer. Então ficamos um pouco decepcionados. Mas o trailer, mesmo que não seja esse o caso, ele conta muito acerca do filme. E não ignorar a música. Se o filme é uma história de amor, eu quero dizer-vos que não há nenhum filme que não tenha uma lição de moral e algo de bom para aprendermos. Todos têm. Porque senão o diabo saberia que as pessoas não iriam comprar uma coisa dessas. Sempre há um motivo, um fundo moral, há sempre alguma coisa que você possa aprender com um filme. Mas, se repararmos, um filme pode ser muito romântico, lições de moral muito elevadas, mas se a música é de Marilyn Manson, talvez não seja bem tão limpo o filme como pensamos, dentro das nossas filosofias, claro. E como última instância, então, passando estes 4 passos, poderemos tentar ver o filme, o que não significa conseguir. Nós fomos recomendados um filme fantástico, com um ator fantástico, toda a gente dizia que era um filme fantástico, a história maravilhosa. Assim pusemos o filme, os primeiros 5 minutos tinham 150 mil palavrões. Eu não preciso de assistir este filme até ao fim. E eu queria dizer-vos que isto é uma coisa que às vezes nós temos mais tolerância do que o mundo. O meu irmão não é adventista, o segundo irmão mais velho que eu tenho, e um dia eu estava em casa dele, ele tem um telão daqueles enormes, e ele mora perto de Boston, e estava o meu sobrinho com os amigos em casa a assistir o filme. E o meu irmão entrou exatamente no momento em que os atores estavam a dizer aqueles Fs todos, F, e tal. E o meu irmão disse assim, quantas vezes já disse que eu não quero estes filmes com F aqui em casa? Porque às vezes eles traduzem, vai passear, mas não é bem isso que o ator está a dizer, não é? Eu quero dizer-vos uma coisa, uma das dificuldades que eu tenho, e outras pessoas que ao aprender inglês vão ter também, é que o inglês vem encrustado de palavrões, porque nós aprendemos nos filmes. E esses palavrões às vezes ficam na nossa cabeça. E às vezes nós não nos apercebemos. E estas coisas têm influência mesmo às vezes sem entendermos a língua, a própria expressão. Então, o facto de que passou os 4 testes não quer dizer que vamos assistir ao filme até ao fim. Algumas pessoas não gostam de parar, porque uma vez que começam o filme já não conseguem parar. Bom, eu queria mostrar alguns exemplos para pormos em prática este teste. Aliás, eu não recomendei uma coisa muito importante, mas eu recomendaria que todos trouxessem papel e caneta. Nós vamos ter muita informação
e será interessante tomar nota de algumas coisas. Se alguém estiver aqui, eu esqueci-me de dizer ontem, mas isso é algo interessante. Temos aqui um filme. Eu escolhi os filmes. Algumas pessoas já disseram que eu preciso atualizar a minha videoteca. Mas eu escolhi filmes simples, porque se eu trouxer os filmes de hoje, as pessoas começam a sentir-se atingidas. Ai, este filme! Bom, estes são clássicos que já vimos, mas eu queria mostrar-vos uma coisa, e entendamos isto. Se nesta altura já estavam assim, eu garanto-vos que não ficaram melhores. Garanto-vos. Bom, vamos fazer o nosso teste. Qual é o primeiro teste? Criadores e artistas. Bom, quem é Arnold Schwarzenegger? Além de ser o governador da Califórnia agora, que tipos de filme costuma fazer? São violentos, são. Bom, temos aqui uma dica. Ele costuma fazer filmes violentos. Talvez seja mais um filme violento. Bom, assunto e título. Exterminador, isto no caso, nós aqui é Exterminador Implacável, isto é como se chama no Brasil, Exterminador do Futuro. O nosso ainda é um pouco mais implacável. Se eu digo assim, eu exterminei uma praga de baratas, significa que eu convidei as baratas para virem almoçar lá à casa, foi isso? Ou eu acabei com a raça delas? Segunda dica, que talvez seja um filme violento. Bom, agora a apresentação e o trailer, ele deve, não sei se isto é daqueles pentes para coçar as costas, creio que não. Terceira dica violenta. E alguns ainda acham, não há problema nenhum em assistir o filme. Eu já sei que isso é tudo mentira. Olhem só, slogan e argumento. Agora imaginem que isto é o pastor que está a dizer esta frase aqui. Primeiro fala em viajar no tempo e tal, matar Sarah Connor, mas vamos esquecer essa parte. A mulher, cujo filho ainda não nascido, será a única esperança da humanidade. Quem é a mulher cujo filho é a única esperança da humanidade? Este filme é baseado em Apocalipse 12. A mulher fugiu para o deserto para ali ser alimentada por Deus. O que nós temos é uma mulher que representa a igreja, que vai ter um filho e que esse filho viaja no tempo para vir ajudar a remir a própria raça, e vem alguém, um ser de outro planeta que vem para a proteger, e outro ser de outra dimensão que vem para atacar, e um é para proteger o outro, e um deles é o filho, e leva-a para o deserto para protegê-la do mal. Meus amigos, precisa ser mais claro o diabo? Ele pega na Bíblia e dá uma voltinha, troca os nomes. É como aquelas pessoas dizem, vou contar a história, mas não vou dizer os nomes para proteger as identidades. Não é para proteger a nossa, de certeza. Então, já temos aqui várias dicas quanto a este filme. O que vamos ter aqui é um filme com violência, com sobrenatural e espiritual relacionado com o espiritismo. Estão a ver? Agora, podemos dizer assim, não, mas eu vou assistir e isto não me vai afetar. Bom, eu falei ontem acerca do exemplo da arma, se eu puser uma arma na mão de cada um. Uma estatística feita com o filme Velozes e Furiosos, não sei se é assim que se chama aqui em Portugal, The Fast and the Furious. É assim que se chama, Velozes e Furiosos? Hã? Eu só queria saber quem anda a assistir. Obrigado. Obrigado. Não, estás só informado, é cultura. Estou a brincar. Está bem. A velocidade, como é que é? É verdade, é isso mesmo. Velocidade perigosa. Depois de assistir a esse filme, cerca de 70% das pessoas que saíram do estacionamento saíram a cantar pneus. Será que foram influenciadas? Como é que nós saímos depois de assistir a um filme romântico? Até somos capazes de dizer umas palavras bonitas à esposa. Como é que saímos depois de assistir a um filme de ação? De karaté? Estão a ver? Drama. Nós somos absolutamente afetados por aquilo que assistimos. Eu lembro-me que, quando fui assistir ao Gladiador, e acendi o telemóvel para tomar nota de uma frase fantástica que ele disse. O que fazemos nesta vida ecoa para a eternidade. Há sempre coisas boas que podemos encontrar. Será que não foi sempre esta tática do diabo? Reparem, nós parece que esperamos que o inimigo utilize
Muita coisa má e uma coisinha boa ali para nos chamar a atenção. E esquecemos que o que ele faz é utilizar tudo praticamente de bom e uma coisinha má para nos enredar. Como é que se pesca um peixe? Muitos anzóis e uma minhoquinha lá perdida no meio? Ou a minhoca enrola o anzol para que ele não veja? É isto que precisamos abrir os olhos. Vamos fazer um outro teste. Corpo fechado. Eu não sei como é que este filme se chama aqui em Portugal. Mas, interessantemente, no Brasil aconteceu uma coisa muito curiosa quando eu estava a apresentar a palestra. Eu disse assim, olha, bem, amigos, pelo assunto e pelo título nós poderemos não saber bem o que é. Eles ficaram, eu estava na Bahia, eles olharam assim para mim, mas irmão, toda a gente aqui sabe o que isto é do candomblé, isto é uma forma de proteger-se dos espíritos. Eles abrem o corpo e colocam um grão de arroz, de feijão, fecham, e isto é uma proteção contra o mal. Estão a ver? Eu não sabia. Mesmo sem saber o assunto e o título, pronto, olha, para mim não diz nada. Então vamos fazer mais um teste. Vamos analisar os criadores e artistas. Bruce Willis, que tipos de filme costuma fazer Bruce Willis? Ação, não é? Olhem, o Sexto Sentido, isto é o quê? Espiritismo. Armagedon, será que isto é um estudo bíblico? É um estudo bíblico do diabo, a misturar toda a Bíblia ao contrário. Eu não sei se essas pessoas não acreditam na Bíblia, porque é que ficam sempre a pegar nos temas bíblicos e a misturar tudo. Olha só, Samuel L. Jackson, olha os filmes, Duro de Matar, A Vingança, Pulp Fiction, este filme, se tirarmos os palavrões, fica sem diálogos. Tempo de Violência. Estão a ver o tipo de filmes? Bom, já temos uma dica aqui. É provável que este filme tenha espiritismo e violência. Samuel L. Jackson faz muitas vezes parceria com Bruce Willis com coisas espiritistas. Agora olha só, slogan e argumento. Ei, não ignore o rabo de fora do gato. Você acredita, repare que não usa sequer artigo indefinido. No poder superior. Não diz num poder superior. Está-se a referir diretamente a Deus. Está a questionar a sua fé. Você acredita em Deus? Mas eles não estão aqui para tentar provar que Deus existe. Eles estão aqui para tentar provar o contrário. O que existe são forças diferentes. Olha só. Sobrenatural, espiritual, espiritismo. E eu poderia ir filme após filme. A Liga contra o Mal. Isto não é um pequeno grupo, meus amigos. Os fim dos dias. Olhe como eles usam os termos bíblicos. O fim dos dias, os jogadores estão escolhidos e o fim do jogo está começando. Isto parece Bíblia transformada. Olha neste filme, os extras deste filme. Este homem faz aqui de diabo neste filme, no outro filme faz de padre. Arnold Schwarzenegger nos extras deste filme diz assim. O produtor me ligou e disse, Arnold, tenho um adversário que nunca enfrentaste na tela. Eu perguntei, quem? Ele disse, o diabo. Eu disse, oba! E topei fazer o filme. Olha aqui, O Último Dia, Highlander. Opa! Este filme aqui, que agora já tem várias versões e tal, talvez o mundo ainda não conhecesse a biografia do diabo, então ele decidiu fazer a biografia. Uma raça que vive há 6.000 anos entre os humanos, mas que não morre. E que entra em conflitos entre si. Olhem o título. A ressurreição. Será que tem alguma coisa a ver com coisas espirituais? Olhem bem para o argumento. Quando o ser imortal se torna um castigo, a única classe de seres imortais para quem ser imortal ainda é um castigo, só estão à espera do momento de morrer, um guerreiro luta pelo direito de morrer, são demónios. Esta é a biografia do diabo e dos seus amigos. Mas estes indivíduos conhecem até teologia. Anjos da noite, o submundo. Duas raças rivais evoluíram escondidas dos humanos. Ok, o bem e o mal que lutam, não podemos ver o mundo espiritual. Agora é aqui. Anjos rebeldes. Eu já ouvi esta expressão em algum lado. Mas esta expressão não é ingênua. Eles sabem do que estão a falar. Olhem aqui para o detalhe. Algumas pessoas perdem a fé porque o céu lhes mostra tão pouco. São os da terra. Mas quantas pessoas perdem a fé porque o céu lhes mostra demais? Quem? Os demónios. Um grupo de anjos renegados, neste caso liderados por Gabriel. Quem é que ficou no lugar de Lúcifer no céu? Gabriel. Decide destruir o céu e fazer dele um novo inferno. Afinal o Lúcifer estava certo. Porquê é que nós não aproveitámos essa onda para sair daqui? Agora temos que fazer outra revolução. Enfim, eu poderia passar aqui a noite toda, sem falar que em alguns casos, amigos, o que temos são mesmo doutrinas pagãs, como neste caso das crianças, as filosofias do paganismo e tudo mais.
possuídos. Podem escolher o vosso ator preferido e analisem a carreira dele e vão ver que todos eles, em qualquer parte da carreira dele, sempre têm um filme a lidar com questões sobrenaturais e satânicas. Possuído tem um anjo negro de asas abertas e diz assim: ele está no meio de nós. Bom, Stigmata, eu lembro-me que os jovens da minha igreja, eu ainda estava em Portugal, não estou a falar do Brasil, os jovens da minha igreja foram todos assistir a este filme e eu fui, apesar de eu ser um pouco radical, nesse dia fui considerado um pouco fanático, não sei porque eu não fui. Assim, um filme que mistura possessão com linguagem de Jesus, sedução, levitação e exorcismo. Não, estas coisas não nos afetam. Bom, mas eu não assisto nada dessas coisas, eu assisto comédias. Quer dizer, qual é o mal de uma comédia? Deus é brasileiro. Cansado dos erros cometidos pela humanidade, Deus resolve tirar umas férias nas estrelas? Eu não sei se vocês não se importam que as pessoas falem mal do vosso pai. Eu me importo. As pessoas dizem o que querem, fazem o que querem. Conhecem todos Espera aí, onde é que ele está? O filme, o Todo-Poderoso, não é? Bruce Willis. Eu estava numa palestra, para verem como essas coisas não têm influência nenhuma, e estava a explicar... Bruce Willis não... tu agora não cais outra vez, não é? Jim Carrey. Não tem a ver. Jim Carrey, né? E eu estava numa palestra e estava a explicar isto e disse assim: estão a ver, irmãos, isto é complicado. Por exemplo, quem é o Todo-Poderoso? E o menino aqui à frente disse: Jim Carrey. Vejam as misturas, são frases-chave escolhidas. Esta Família Addams é um filme que nos faz rir. Bom, sabem, um produtor de Hollywood disse o seguinte: quando as pessoas ficam bem dispostas sobre algo e riem sobre algo, numa comédia, elas baixam as suas defesas e estão mais propensas a receber aquilo que temos para apresentar. E depois rematou assim: é por isso que eu faço tantas comédias sobre homossexualismo. Mas eu queria que entendêssemos que... Será que eu estou a dizer que só podemos assistir filmes para crianças ou filmes religiosos? Estão a ver este filme? Parece para crianças? Sim ou não? Ainda há dúvidas? Será que tem muita diferença deste? Porque este é para crianças. Mansão Mal Assombrada. Olha só. Prepare-se para uma emocionante vida após a morte. Tem uma comédia aterrorizante. Alguém pode me explicar o que é uma comédia aterrorizante? Porque eu sei o que é alguém rir ou alguém sentir medo. Alguém que ri e sente medo ao mesmo tempo, eu acho que há alguma coisa que não está a bater bem. Vida após a morte. Trazemos a criança para a igreja para ensiná-la que existe primeira e segunda ressurreição. Depois deixamos assistir a alguns filmes em que é que ela vai acreditar. E chega à adolescência e dizemos assim: não sei como é que ele se afastou da igreja, foi criado dentro de todos os princípios. Eu queria que analisássemos muito rapidamente. Eu sei que as crianças estão lá em baixo e os pais estão cá em cima. A maior parte de nós tem ignorado veementemente este trabalho de mais de quase meio século de reeducação de gerações após gerações nos princípios do satanismo e do homossexualismo, da bruxaria, que tem sido trabalhado ao longo de anos pela Disney. Eu quero dizer que não estou aqui a tentar apontar para nenhuma empresa, não por motivos comerciais. Eu queria que fizéssemos uma análise bem curta. O slogan da Disney é entretenimento familiar. Que tipo de famílias e entretenimento a Disney realmente apresenta? Vamos ver. Walt Disney, o seu fundador, era ateu e maçom. Será que um ateu vai montar uma empresa para defender os princípios de Deus ou atacar? O seu anterior presidente foi demitido, é membro da Hollywood Supports, um movimento pró-gay. Promove o movimento de agenda de eventos gay, recebe calorosamente o Gay Day. No dia gay, se chegarem duas pessoas do mesmo sexo vestidas de igualzinho, vão ter privilégios especiais ao entrar. Foi beneficiante da National Gay and Lesbian Task Force, ou seja, pegou em parte do dinheiro que nós pagamos para alugar ou comprar os seus filmes e deu como beneficência, juntamente com Hollywood, em 93 e em 97,
às instituições gay. 40% dos funcionários admitidos pela Disney são gays. Eu apresentei esta palestra a uns mormons e uma das moças mormons, americana, ela disse, irmão, isso não é verdade. Eu trabalhei na Disney. Eu disse, olha, isto são estatísticas. Ela disse, não são 40%, são 70%. A ABC, o canal da Disney, lidera a apresentação de gays em horário nobre. Eles são os principais acionistas. E são o canal que mais apresenta gays em horário nobre. Passa filosofias pró-gay e mensagens espirituais e espiritualistas e subliminares nos seus filmes. Poderão dizer assim, ei, calma aí, Daniel. Cuidado, porque temos que saber e ter a certeza da fidelidade dessas estatísticas. Tens a certeza que isto são dados fidedignos? Tira os dados todos. Esqueça os dados. Vou-lhe fazer algumas perguntas. Quantas famílias normais conhece na Disney? Entretenimento familiar, não tem nenhuma família normal. O Rato Mickey já namora com a Minnie há quantos anos? Casar? Mentira. Tem filhos? Não, sobrinhos. O Pat Donald também não casou. Também tem sobrinhos. O Peninha, sobrinhos. O Pateta, sobrinhos. Não há nenhuma família normal. Ei, espera. A Bela Adormecida, tem família normal? Não, morreu a mãe. A Pequena Sereia, tem família normal? Não, morreu a mãe. Ei, o Aladino, nem tem mãe nem pai. Ei, não há família. O Rei Leão, morreu o pai. Em todas as famílias da Disney é eliminado um dos membros, porque o modelo de família que eles querem gravar na mente do seu filho é um modelo unilateral. E quando vem alguém para substituir o elemento que saiu, é uma madrasta. Terrível. Esta é a mensagem que querem passar. Sem falar em entrar noutros campos. As cores escolhidas. O gênio da lâmpada, ela é purple, como é que se diz? Lilás. Porquê? Essa é a cor gay, tal como o Teletubbies tem um também. E se repararem, esse gênio representa o diabo. Quem é que te dá tudo o que tu queres sem esforço? Quem é que aparece e diz assim, podes fazer tudo o que tu quiseres? Bem, há 3 limitações que eu tenho. Não posso matar pessoas, não posso ressuscitar pessoas e não posso fazer as pessoas se apaixonarem. Quem é que não tem poder para dar vida, para tirar vida ou para interferir com os nossos pensamentos e sentimentos, senão o diabo? Meu amigo, eu precisava de mais 3 dias de palestra se eu quisesse mostrar todos os exemplos básicos, nem precisa ir muito profundamente. Hércules. Vejam que esta empresa só pega em mitologia ou coisas que têm a ver com conceitos de bruxinhas boas, bruxinhas más. É isto que estão a querer gravar na mente dos nossos filhos. Hércules é a história de Jesus, ali representada. Olha o que é que diz o mauzão. Como é que se mata um Deus? E os gnomozinhos dizem, mas não se pode matar um Deus, os deuses são imortais. Pois é, para matar um Deus temos que transformar o filhinho dos deuses em mortal. Amigo, ele diz assim, estou prestes a reorganizar o universo, nova era. Porque já o rei de Leão tinha lá, o irmão dele cantava, esta é a nova era, a velha era já era. E ele agora vai dizer, estou prestes a reorganizar o universo. E o único idiota que pode impedir isso está perambulando por aí. E diz idiota e abre os braços e faz uma cruz em chamas. Eu vou dizer o que é que acontece na mente dos nossos filhos quando assistem a uma coisa dessas. A palavra idiota é perceptível e é gravada na memória primária. E a palavra que aparece em chamas na cruz, que é Jesus, é gravada na memória terciária e estão interligadas. Quando o cérebro for buscar uma palavra, sempre associará a outra e vice-versa. E isto são trilhões de exemplos em inúmeros filmes. Eles já tiveram que pagar rios de dinheiro por causa de cenas. Eu já fiz animação. São preciso 24 imagens para fazer um movimento de 1 segundo. É impossível haver uma imagem que passe por acaso. Não é possível que seja involuntário. Eu poderia entrar aqui em vários campos, Dragon Ball, que teve aqui muito sucesso, enfim. Mas o que eu queria que entendêssemos é o seguinte.
há algo por trás. Eu vou terminar com os filmes religiosos. Amigos, o que enganaria, se possível, os escolhidos não é o óbvio pagão. É aquilo que aparenta ter um bom fundo moral. E o que melhor para enganar cristãos do que o próprio cristianismo? Como é que Judas traiu a Cristo? Foi mostrando que era mauzão ou fingindo ser discípulo? Como é que Satanás apareceu a Jesus no deserto? Apresentou-se como demónio ou como anjo de luz? Como é que o diabo quer enganar os cristãos nos últimos dias com uma falsa imagem de cristianismo que prepare o mundo para receber uma imitação falsificada de Cristo? Pense bem, o texto diz assim, que não aceitaram a verdade, por isso lhes foi mandada a manifestação do engano. O que isto quer dizer é que o engano acontece antes, quando Satanás chega. Essas pessoas já estão a receber a concretização de um processo de engano. E eu queria dizer-vos que hoje em dia muitos de nós estamos a consumir filmes que pensamos serem espirituais. O homem do videoclube, ele disse, irmão, ele era evangélico, tem que levar este filme é fantástico, explica tudo sobre o Apocalipse. Foi um filme produzido por pastores evangélicos, gastaram uma nota preta para produzir um filme e explicar às pessoas sobre o Apocalipse. Esta é a imagem de diabo que eles apresentam no Apocalipse. Rios de dinheiro gasto por evangélicos. E o homem estava todo contente que tinha recebido um estudo bíblico em forma de filme. Muitos de nós já ouvimos falar deste filme, não sei se conhecem este filme. Este é um filme produzido por uma outra igreja cristã. Eu não estou a falar de filmes produzidos por pessoas demoníacas que querem atacar o cristianismo, aparentemente. São cristãos. Neste filme, Jesus anda assim, faz milagres assim, tcharam, vai à casa de Maria, trocam os olhares, chama os discípulos assim, tu, segue-me. Porquê? Segue-me. E um dia o pai dele morre, está estendido numa maca, e ele vira-se e diz assim, porquê é que o mataste? Ressuscita-o já. E a mãe chega e diz, filho, tu tens um pai que está no céu. E ele diz, o meu pai não é outro senão José. Blasfémias puras, ou impuras, se quiserem melhor dizer. Produzido por cristãos. Este não foi produzido por cristão, bem, ele é cristão, não sei bem como dizer. Vamos fazer o teste. A Paixão. Este filme já passou em muitos púlpitos adventistas, na hora do culto. E o meu objetivo aqui não é criticar, eu quero apenas mostrar como o inimigo não se vai apresentar com uma aparência má. Ele vai se apresentar com uma aparência boa. Com coisas que, se não abrirmos os olhos perante a Escritura diretamente, estaremos a consumir mensagens. Quem daqui já não começou a dizer um erro que aprendeu num filme e que pensou que não iria influenciá-lo? Todos os filmes bíblicos que aparecem por aí têm erro. Moisés e os 15 mandamentos, aqueles pequenos detalhes que escapam. Afinal, eles não conhecem a verdade. Se eu perguntar aqui sobre Paulo a caminho de Damasco, todos vão dizer que ele caiu do cavalo, mas isso não está lá escrito na Bíblia. Isso é algo que vimos em todos os filmes. Vá lá à casa e confirme, vai ver que não diz lá que ele estava a cavalo. Calcula-se. Então, começam a ficar coisas na nossa mente que constroem uma outra imagem. Vamos fazer o teste. Qual é a primeira premissa? Criadores e artistas. Jim Caviezel, escolhido por Mel Gibson a dedo, porque as suas iniciais são JC, como Jesus Cristo. A sua idade era 33 anos e o penúltimo filme em que tinha entrado era O Conde de Monte Cristo. Nada é deixado ao acaso. Mel Gibson. Quem é Mel Gibson? Que tipos de filme costuma fazer Mel Gibson? Bem, a carreira dele é cheia de sangue. Se abanarmos o DVD vai salpicar sangue por todo o lado. Mas eu queria realçar o último filme que ele entrou antes de decidir fazer o filme mais fiel à Bíblia e filmado em aramaico que já vimos na nossa vida. Eu vou-vos dizer qual é o filme. Sinais. Sabem do que é que este filme fala?
sobre Stonehenge e os círculos da Seara. Sabem o que é que isto tem a ver? Tem a ver com as manifestações e comunicações entre extraterrestres que anunciam a chegada do Maitreya, do Cristo cósmico, a preparação do mundo para receber os seres celestes que vêm ajudar-nos a entrar numa outra fase, numa nova era. Este templo é o templo onde foram cometidos já rituais satanistas, rituais Nova Era. O movimento Nova Era celebrou ali a passagem para o ano 2000. Estamos a falar de um dos atores mais famosos do mundo, recebe pilhas de argumentos e pode escolher a dedo onde quer entrar. E ele decidiu fazer este filme antes de fazer o filme mais fiel à Bíblia. E logo depois de fazer esse filme mais fiel à Bíblia, ele foi apanhado já 2 vezes bêbado e a dizer palavrões contra os judeus. Bom, o filme leva só 1h30. Eu achei que seria bom se nós gastássemos mais 1h30 para vermos todos os detalhes. Pode pôr o filme, se faz favor? Eu fiz um resumo de algumas cenas. E eu queria dizer-vos que eu não ia assistir este filme. Pensei, bom, vou analisar o filme. Li os 4 evangelhos, a parte da paixão, durante uma semana, para ficar bem fixa na minha mente a situação. E sentei-me como se fosse analisar um filme para a escola ou alguma coisa do género. A minha esposa nem quis assistir. Podem pôr, por favor? Eu queria que analisássemos, porque o que eu fiz aqui foi pegar nas cenas do roteiro psicológico e desencontrá-las um pouco do lugar por temas, para vocês verem como estão espalhadas. Claro que pode tocar. Claro que o filme vai ter alguns errinhos, mas vamos dar uma desculpa ao Mel Gibson por alguns errinhos. Eu não estou preocupado com isso todos os filmes têm. Aliás, estou, mas... Primeira coisa é que a Bíblia diz que eles estavam a dormir, mas no filme dele estão a olhar para Jesus. Toda a gente olha para a Lua, não sei, nunca encontrei esta ênfase na Bíblia acerca da Lua. Jesus olha para a Lua... Os discípulos olham para a Lua, os rabis olham para a Lua. Que eu saiba, a Lua tem outros significados. Mas enfim. Aqui temos então os discípulos que estão a contemplar Jesus enquanto ele está a orar. O que não é bíblico. Portanto, começamos com alguns errinhos, não é? Estão ali a vê-lo. Bom, depois há uma tentativa de representação de uma alegoria. Nós vemos Jesus a falar com o diabo. Isto não acontece em nenhum lugar da Bíblia desta forma, só no jardim, só no deserto. Não aconteceu aqui. Há uma passagem de imagem que fica meio estranha, um fade-in, fade-out entre Jesus e o diabo, fica assim, parece um Marilyn Manson, mas também vou deixar passar estes detalhes. O que eu queria que nós víssemos são as aulas doutrinárias que Mel Gibson fez questão de colocar neste filme. Bom, a primeira é que há uma alegoria que diz que ela te morderá o calcanhar e tu lhe ferirás a cabeça. Neste caso, a alegoria é só unilateral. Eu quero que entendamos porquê. Porque no satanismo e no luciferianismo todos os valores são ao contrário. Todos os atributos de Cristo são dados a Satanás e todos os atributos do diabo são dados a Cristo. Por isso só interessa um dos lados da vitória. Aí vem a serpente. As pessoas diziam... Mel Gibson se inspirou no Desejado de todas as nações para fazer este filme. Mas o Desejado diz lá que ele nunca maltratou a natureza. E aqui ele vai dar uma valente pisadela à cobra, coitada. Nós vemos que ele disse que se inspirou nas visões de uma freira da Idade Média chamada Catherine. Então, na realidade, não tem nada a ver. Agora vejam a questão do roteiro psicológico. Eles vão começar a criar o sentimento de injustiça para que se justifique a violência. Bom, na minha Bíblia diz que eles caíram para trás, mas nesta Bíblia tem outra versão, então ninguém caiu. Agora, Judas recebe um beijo e na sua Bíblia diz lá que Pedro, impetuoso, cortou a orelha. Mas isso não tinha emoção nenhuma no roteiro psicológico. Temos de ter uma cena de pancadaria para começar a animar os ânimos. Então é o que vamos ter. Primeiro temos ali todos os discípulos. Como é que Jesus podia permitir uma coisa dessa? Não podia, mas o roteiro psicológico precisa disto para começarmos a sentir emoções fortes. Agora que começamos a sentir que há injustiça aqui, alguém tem que fazer alguma coisa, tem que se intervir, já que Deus não faz nada, eu tenho que se intervir, não é?
E o que vamos ver é finalmente cortam a orelha do soldado, depois prendem a Jesus, começamos a ver Jesus a ser açoitado constantemente, socos, pontapés e tudo mais. Maria tem uma premonição, mas já vamos a Maria. Vamos ver o que é que ele nos quer ensinar do culto mariano. Bom, começa então a cena de pancadaria. Há uma invençãozinha criativa. Jesus é atirado pelas muralhas abaixo e vai cruzar o olhar com Judas. Também não está na Bíblia, mas Catherine deve ter tido qualquer informação na visão sobre isto. E aparece agora um ser ao lado de Judas. Vamos ver, aqui Jesus está a olhar, vamos ver Judas, e aqui ao lado vai começar agora a aula de satanologia. Vai aparecer um demónio em forma de monstro. Eu até parei a imagem, repeti para a imagem para vermos. O que é isto? Qual é o objetivo disto? O que é que isto tem a ver com o estudo bíblico? Vamos ver agora a aula de satanologia, que ele vai ensinar ponto por ponto doutrinas que têm a ver com filosofias de demónios que não são nada cristãs. Primeiro, viram aquele filme que tinha as criancinhas há pouco? Doutrina pagã. Crianças boas são anjos, crianças más são demóniozinhos. Ele diz que chama estas crianças de satanaia. Portanto, chama-os de demónios. E eles vão revelar e confirmar que são isso mesmo. Vão perseguir a Judas, que também não é bíblico, e vejam que eles se transfiguram, se desfiguram, se mostram ser demónios, perseguem a Judas e no meio deles aparece Satanás como que a comandar as operações. Portanto, demonstrando que são realmente esta doutrina pagã das crianças demónios. Judas se enforca e agora vamos ver a continuação da aula de satanologia. Satanás não tem sexo, portanto, tanto pode aparecer como homem como mulher. Então escolheram um demónio que tem ar de mulher, mas fala com voz de homem. É uma atriz feminina que faz o papel de diabo. Toda uma série de coisas que não têm nenhum fundamento bíblico, mas que nos vão ensinar outra vez. Vejam aqui a semelhança da figura demoníaca com as crianças. Continuam a enfatizar estas doutrinas. Depois vão-nos mostrar a versão, vejam a semelhança, estão a ver as pálpebras e tudo mais. Vão-nos mostrar a versão errada do inferno, portanto um lugar onde o demónio está, com os corpos mortos, como se fosse um lugar assim. Bom, acabando a aula de satanologia, vai começar a aula de culto mariano. E esta é uma aula ainda mais forte que a primeira, dado que Mel Gibson é católico. Primeiro, Maria tem uma premonição, o que também não é bíblico, porque ela, na maior parte dos casos, não se apercebia de tudo o que se passava. Diz que ela guardava estas coisas no seu coração, mas ela não se apercebia. Jesus tem que dizer, mulher, ainda não é chegada a minha hora. E outras coisas semelhantes. Bom, aqui vejam esta intenção bem clara. Maria chega-se, Jesus está no calabouço, ele pressente que ela está no calabouço e a câmara faz um plano contrapicado, ficando assim, Jesus, Maria e o que está para cima. Portanto, ela é mediadora. Ele vai se curvar em reverência. Tudo isto são mensagens que ficam gravadas. Neste caso não é subliminar, é subentendida. Maria veste-se com roupas de freira. Ela não está vestida com roupas judaicas. Este soldado vai perguntar quem ela é e vai ficar a saber que ela é Maria. E agora vejam a autoridade que ele vai delegar a esta mulher. Prestem atenção. E vejam aqui uma heresia bem grande da inversão do satanismo. Aqueles que o trespassaram irão morrer. Não são os que se convertem. Mas este homem trespassam, olha para Maria, não faz nada sem pedir a autorização da Maria. Olhem outra vez culto mariano, a forma como se beijam os pés das estátuas. O homem que trespassa a Jesus se converte. A Bíblia diz que até aqueles que o trespassaram irão ver e ser fulminados. Vejam aqui La Pietà de Michelangelo, toda a colocação. Olhem a mão, o detalhe da mão, a posição de todas as figuras. Não há nada feito aqui por acaso, meu amigo. Bom, eu costumo passar esta cena um bocadinho para a frente, por favor, só um bocadinho. Para aqui, mais ou menos. Porque isto aqui, eu vou-vos dizer uma coisa, para mim isto é um dos maiores descalabros. Aqui vemos mais uma vez doutrinas falsas, a mistura do santo sudário e também do como é que se chama o pano em que Jesus limpou o rosto.
todas aquelas filosofias que estão relacionadas com isso. Só há introdução para mais doutrina pagã e volta ao sangue. O ator vestia uma roupa de sangue. Eu quero dizer-vos que no livro de João, o açoitamento de Jesus é meia linha de um versículo. De meia linha de um versículo, Mel Gibson fez 25 minutos de filme. Isto é extraordinário. Agora, Jesus vai ser crucificado e agora vamos ter blasfémias de todo o tamanho. Sangue em câmara lenta. Isto não é para nos mostrar o sofrimento de Jesus, isto é para nos impressionar, isto é sadismo. Sangue salpicado. Agora prestem atenção. A cruz é virada, seria para revirar as pontas dos cravos, bate aparentemente no chão, Maria está em pânico, vê-se pó que se levanta, mas agora presta atenção à expressão de Maria e veja como ela passa de uma expressão de pânico para uma expressão de tranquilidade. Ela repara que Jesus não está a tocar no chão, mas de alguma forma está a exercer o seu poder. Ela olha para um lado e para o outro para ver se mais alguém está a ver a mesma cena e a expressão dela muda radicalmente, porque Jesus fez um milagre particular. Isto é extremamente grave, porque Jesus nunca fez milagres em favor próprio, muito menos para mostrar à sua pseudo-amante, segundo diz o Código da Vinci e outros livros, que ele está no comando. A tranquilidade dela agora é outra. Ela é outra mulher. Prestem atenção porque a cruz não está posta em lado nenhum. Ela vai agora ser virada de costas e só depois é que ela vai ser posta no buraco. Se vocês repararem, em todo o filme há uma revelação de olhos que tem a ver com o olho que tudo vê, o olho do anticristo. Sempre o mesmo olho fechado. Barrabás é cego de um olho. O símbolo da empresa que produz o filme é só um olho. Jesus fica com um olho tapado. Sangue, outra vez em câmara lenta. O ladrão da cruz, maldito, ele é atingido num dos olhos. Tudo isto são intenções extremamente estudadas. Este corvo não sei de onde é que Mel Gibson foi buscar, só se for o corvo de Noé, que fugiu e nunca mais voltou, porque não tem nenhum lugar na Bíblia uma coisa destas. Agora reparem, mais algumas mensagens bem claras que destroem o plano da salvação. Depois desta cena de violência, diga-me sinceramente, este homem está a morrer com o peso do seu e do meu pecado ou porque apanhou uma grande surra? Isto não é o Evangelho. Isto é algo que impressiona as pessoas com sadismo e com sofrimento e que as toca emocionalmente. É um outro Evangelho. Veem que o olho está fechado, há sempre um olho fechado, ele morre, há um terremoto, é como se Deus chorasse, e agora veja bem, diz que o véu do templo se rasgou de alto a baixo, porque Jesus abriu o caminho do lugar santo para o Santíssimo, dando acesso ao homem a chegar-se a Deus. Mas aqui o que Mel Gibson faz é fender o templo. O caminho da salvação é o caminho do santuário. Essa é a direção. Mel Gibson faz uma fenda em todo o trajeto de acesso a Deus. Vejam só, ele fende o caminho da salvação, ou seja, Jesus quebrou o caminho da salvação, porque este é um outro Jesus. Isto representa a inversão dos valores religiosos. E então, uma das coisas mais importantes para um cristão é a ressurreição de Cristo. Para quem deu 25 minutos de açoitamento, de meio versículo, ele deu 3 segundos da ressurreição de Cristo. Está muito clara a intenção. Muito obrigado. Eu mostrei um resumo. Se forem à internet vão até encontrar outros vídeos de evangélicos também falando sobre o assunto que pegam ainda em outros aspectos. Meus amigos, a forma como o anticristo prepara a sua chegada, eu não quero parecer aqui teoria da conspiração. O anticristo é aquele que toma o lugar de Cristo. E esta é a forma como todas as correntes satânicas trabalham. É construir na sua mente uma outra identidade, uma outra imagem de Cristo e do cristianismo. Porque só assim poderemos receber uma falsa manifestação de Cristo. Não é por um pezinho ou não que vai ser enganado todo mundo. Isso é um sinal, é uma coisa óbvia. Sabemos que o Espírito Profecia fala sobre isso e isso com certeza fará diferença.
Mas é que aquele Cristo que vai aparecer, ele vai corresponder às expectativas da imagem que foi criada na mente de cada um de nós. Eu quero dizer-vos que não somos os únicos que estamos à espera de Cristo. Os muçulmanos estão à espera, segundo as suas profecias, de um enviado de Alá. Os budistas estão à espera de uma reencarnação de Buda. O movimento Nova Era está à espera do Cristo Maitreya. Os judeus estão à espera da primeira vinda de Cristo. Os cristãos evangélicos estão à espera da vinda de Cristo. Nós, adventistas, estamos à espera da vinda de Cristo. Toda a gente está à espera de alguém que está para chegar. O que vai enganar as pessoas é a imagem construída na sua mente. O que vai fazer as pessoas desvirtuarem a sua espiritualidade é a forma como se estão a alimentar de uma série de conceitos. Este filme tem como objetivo emocionalizar o cristianismo. Como é que se enganam os escolhidos? Se eles exercerem um culto racional, em espírito e em verdade não poderão ser enganados, mas enganoso é o coração humano mais do que todas as coisas. Se eles começarem a sentir a religião de uma outra forma, poderão ser enganados. Eu poderia mostrar-vos aqui inúmeros filmes religiosos que trabalham sempre nesta filosofia. Existem muitas pessoas que falam às vezes do Fireproof, da prova de fogo, não sei como é que se chama aqui. Todos esses filmes trabalham neste mesmo padrão. 90 minutos de pecado e uma conversão nos últimos segundos do filme. Para vermos aquela conversão, nós já alimentamos a nossa mente de tudo o que há de errado. As pessoas sempre perguntam, Daniel, estás a querer dizer então que não podemos assistir a nada? Isso não é um pouco de extremismo? A minha esposa até me falou sobre isso no carro. Algumas pessoas podem estar a pensar assim, não é antagónico? Nós utilizamos a televisão para evangelizar. É claro que se você sentar e assistir a um programa de uma pregação, você não vai ficar hipnotizado para o resto da vida e morrer hipnotizado, não é isso que eu quis dizer. E eu não estou aqui a descartar, eventualmente pode haver um documentário, alguma coisa, não sei. Eu não recomendo mais filmes, porque uma vez recomendei um filme e a pessoa foi assistir esse filme, porque eu tinha assistido o filme no avião, e ela veio reclamar comigo que o filme era cheio de palavrões e tinha até um casal nu a fazer uma imitação de sexo. Eu disse, não pode ser, eu vi o filme no avião. E depois é que eu parei para pensar que no avião o filme é censurado, mudam as palavras e tiram as cenas, por causa das crianças. Eu parei e pensei, se eu entendi a história do filme sem palavrões e sem nudismo, significa que se eles quisessem podiam ter contado o filme sem palavrões e sem nudismo. Então eles queriam mesmo pôr essas cenas. O resto da história, meu amigo, é paisagem. O que eles querem mesmo passar são estes conceitos. O resto é argumento para encher linguiça, como se costuma dizer. Eu queria que entendêssemos isto. Eu não quero gastar palavras a tentar convencer ninguém. Eu faço só um apelo. Experimentem ficar, pelo menos, 40 dias sem consumir destas indústrias e vocês vão descobrir como o inimigo trabalha para aniquilar a vossa força espiritual. Eu falo por experiência própria. E se vocês experimentarem, vocês vão ver. Eu, só depois de me sentir liberto pela verdade, é que eu vi o quão enredado eu estava por coisas que eu achava que não tinham mal nenhum. Satanás é muito astuto. Ele sabe trabalhar de forma muito discreta. Amigos, a hora vai bem avançada hoje. Eu pensei que ia acabar mais cedo, acabei mais tarde. Mas eu queria deixar no ar esta sugestão. Primeiro, hoje nós tínhamos até por plano deixar um espaço para perguntas. Aqueles que tiverem perguntas sobre este assunto, nós vamos ter um momento para serem colocadas, então podem deixar, se quiserem, em papel ou podem estar dispostos para as colocar sobre este assunto e sobre os outros que nós vamos falar. Mas eu queria que nós entendêssemos o seguinte: tudo isto são táticas ou conceitos técnicos que estamos a apresentar que podem ajudar. Mas se eles não forem acompanhados do poder da oração, isto é apenas informação inútil que o diabo também já conhece. Isso não faz com que ele seja salvo. Nós precisamos entender que não há poder em nós para deixar estas coisas se nós não buscarmos dar prioridade na nossa vida às coisas espirituais. Verdadeiramente. Mas também precisamos entender que Deus não poderá agir na nossa vida se nós não assumirmos compromissos sérios.
Muitas pessoas dizem, Senhor, transforma-me à imagem de Cristo, mas eu nem olho para a imagem de Cristo. E nós somos transformados pela contemplação. Muitos de nós não estamos a ser transformados porque passamos mais tempo a contemplar estas coisas, o pecado, sobre todas as suas formas, do que a contemplar a Cristo. Então, é óbvio que a batalha não pode ser ganha. Esta noite, dado ao avançado da hora, vamos terminar só com uma oração, melhor, não é? Ou achas que ainda deveríamos fazer um tempinho de oração entre todos? Eu não sei quem é que manda aqui, eu não sou. Então, olha, eu vou assumir um passo. Eu vou dar um momento de oração. Eu queria falar um pouquinho sobre esta questão da oração. Muito curto. Um dos motivos porque a nossa vida não avança neste aspecto espiritual é porque Jesus mesmo disse isso. Pedis e nada recebeis porque não sabeis pedir, pedis mal. Primeiro porque pedimos para gastar por nossos próprios deleites, diz lá. Ou seja, nós temos a oração como um amuleto. Deus é um amigo poderoso que está do nosso lado e é uma cunha que nós podemos meter quando precisamos de alguma coisa. Esse é um conceito errado. O segundo problema é que nós oramos não interativamente. Eu não sei se vocês gostariam de falar com alguém que essa pessoa diz assim: ó João, tu vais lá amanhã a casa e quando vocês vão para responder ela já virou as costas e foi-se embora. Mas é isso que fazemos com Deus. Senhor, devo namorar com o João? E quando Deus quer me responder, eu não dou hipótese. Já saí para o trabalho, primeiro aspecto. E não fui ver a sua palavra, que é como Deus responde. Eu queria que nós entendêssemos que a oração interativa funciona assim. Eu peço a Deus o que eu preciso entender, ou o que eu preciso que Ele me mostre, e não adianta ficar à espera de ouvir uma voz que diga João, João, João. Deus fala através da sua palavra. Não estou a dizer para abrir a Bíblia, Senhor, devo casar com João ou com Manuel, e tentar encontrar um nome. Estou a dizer, nós oramos e debruçamos no estudo sobre uma questão. Por exemplo, se eu quero saber se devo casar com o João ou com o Manuel, em vez de esperar apenas um urinho ou tuminho a dizer-me sim ou não, eu devo começar a ler o que é que a Bíblia fala sobre casal, sobre o namoro, sobre o relacionamento, o que é que o Espírito de Profecia diz sobre como devo escolher um parceiro, e Deus vai-me assim trazer a resposta. Ele vai iluminar-me, dar-me sabedoria para compreender, porque a sua palavra é eterna e a resposta que Ele tem para mim, especificamente para mim, já foi dada há muitos séculos. Ele já sabia a minha pergunta antes da fundação do mundo e já deixou tudo o que é necessário. Vejam que não faz sentido Deus gastar séculos a inspirar homens para escreverem 66 livros da Bíblia, mais 66 livros do Espírito de Profecia, se afinal não era para lermos, era só para olharmos e Ele, pelo céu, pelas nuvens, nos dizer uma resposta imediata. Reparem que todos os homens na Bíblia que usam sinais como resposta, providência como resposta, são homens que já comunicam com Deus na palavra. E a maior parte de nós ainda não comunica com Deus na palavra, mas quer comunicar com Deus pela forma mais fácil, que não exige tempo, que não exige sacrifício e entrega, submissão. Então, nós queremos continuar com a nossa vidinha, tudo a fazer o que temos interesse e queremos que Deus nos ajude. Não somos nós que queremos estar à disposição de Deus, queremos que Deus esteja à nossa disposição para o que nós queremos. Isso não é cristianismo. Talvez estejamos a assistir a muitos filmes do gênio da lâmpada. Então eu queria que vocês começassem, eu gostaria que no final desta semana de oração, muito mais do que entender sobre estas técnicas e tudo mais que estão por trás, saíssemos daqui verdadeiramente no fim de uma semana de oração. Saíssemos daqui sólidos na comunicação com Deus. Então eu queria que nós começássemos uma experiência. Eu quero que você pense em algo que o assola neste momento. Não algo egoísta. Às vezes as pessoas dizem assim, eu estou a orar, não é? E eu digo sim, Deus vai te pôr na lista.
Quando chegamos para lá, Senhor, eu queria tanto comprar aquele casaco, Senhor, eu preciso tanto comprar um carro, Senhor, eu preciso tanto entrar na faculdade, Senhor, eu preciso tanto... Eu disse, sim, filho, eu já te atendo, eu tenho aqui umas crianças que não estão a comer, não têm nada para comer. Eu tenho ali um senhor que nem conhece o Evangelho e que ainda não foste lá. Então vais entrar aqui na lista, eu vou pôr por prioridades de importância. É por isso que às vezes as nossas orações não são respondidas, porque nós estamos agarrados às mesmas coisas, aos mesmos interesses que os ímpios. Nós não estamos a viver muitas vezes em dimensão espiritual. Estamos a buscar as coisas à flor da pele, as coisas sensoriais. Então, não pensemos em coisas egoístas, mas pensemos em coisas verdadeiramente elevadas. Por exemplo, um bom objetivo são batalhas espirituais, coisas que sabemos que precisam ser abandonadas e que não estamos a conseguir. Provai e vede que o Senhor é bom. Bem-aventurado o varão que ele nele confia. Então eu queria que começássemos a orar interativamente, que essa experiência começasse entre hoje e amanhã. Eu queria que pensassem, cada um na sua esfera, em algo que os assola. Que começassem uma pergunta que não tem tido resposta, uma coisa que não sabem qual é a opinião de Deus sobre o assunto. Começassem a orar sobre isso. O nosso papel como interlocutor que fala é de dizer o que tem a dizer. E como interlocutor que ouve, é de ouvir. E que depois começassem a buscar na Bíblia e no Espírito de Profecia a resposta direta, não imediatista, mas a resposta direta do que estão a fazer. Não fazemos, todos nós temos estas duas ferramentas, mas normalmente não nos ocorre fazer a interligação. Eu oro e busco na palavra de Deus, sobre todas as formas, a resposta, de uma forma progressiva. Leva tempo, leva envolvimento. Então eu queria que fizéssemos essa experiência. Vai depender do seu envolvimento, a efetividade dessa experiência. Nós já experimentámos isso na nossa vida, em várias coisas que precisávamos ter resposta. Então, em vez de esperarmos que a resposta venha com o vento ou que se amanhã chover, porque às vezes enclausuramos a Deus, Senhor, se amanhã chover é porque eu devo casar com o João, se não chover é porque eu devo casar com o Manuel. E se Deus quiser que case com o Francisco, o que é que ele vai fazer? Se chover vai lá a casa com o João, se não chover vai lá a casa com o Manuel. Então nós temos que saber encontrar a resposta de Deus. Vamos fazer o mesmo que fizemos ontem, ainda hoje. Eu vou dar um tempinho para refletirem sobre esse pedido e depois vamos terminar com uma oração. Então, hoje é uma fase preliminar. Eu prometo que amanhã vou tentar encurtar para termos um pouco mais de tempo para a oração, para este momento. Está bem? Vamos então fazer isso. Tirar um tempinho para refletir sobre este pedido, dúvida, questão, e refletir também sobre as coisas que falámos, porque eu penso que muitas delas atingem-nos e muitas vezes não sabemos como distinguir. Sem termos uma comunhão sólida contigo. Dizemos que tu estás em primeiro lugar, mas imperceptivelmente colocamos muitas coisas à tua frente. Dizemos que sem ti nada podemos fazer, mas imperceptivelmente avançamos por nossa própria conta e sozinhos a tentar ganhar as batalhas desta vida. Senhor, nós precisamos repensar o nosso cristianismo, reformular os nossos votos, reassumir os nossos compromissos, reconquistar esse primeiro amor, restaurar essa amizade contigo sincera e esse prazer das coisas espirituais. Precisamos estar ao teu lado para que tu venças em nós estas batalhas. Neste momento queremos falar, Senhor, acerca destas coisas e apresentá-las no altar. Eu não precisaria de vir aqui, Pai,
para partilhar estas coisas, porque no fundo, nós já sabemos destas questões, mas sempre encontramos formas de escamotear, de às vezes iludirmos e ludibriar-nos a nós mesmos. Senhor, sonda o nosso coração, porque ele é enganoso, e não nos deixes escamotear as palavras do Espírito Santo. Não nos deixes disfarçar as coisas que ele nos fala. Dá-nos solidez para responder com honestidade e sinceridade e dizer: Senhor, tu estás certo. Senhor, eu não tenho forças, mas em vez de deixar de admitir e de racionalizar, eu quero assumir isso e buscar no poder da comunhão e no poder da oração a vitória. Fingir que algo não é perigoso não me impede de ser vítima dessa artimanha. Ajuda-nos a ser francos e, como não somos capazes, Senhor, sonda o nosso coração e dá-nos essa franqueza. Esforça-nos e ajuda-nos e concretiza em nós a obra que tens começado. Mas sabemos, Senhor, e eu sei que esta bênção que eu peço neste momento só será efetiva na medida do compromisso de cada um. Tu não forças ninguém e não podes ajudar pessoas que não assumem compromissos, porque serias acusado de não respeitar a liberdade de escolha. Senhor, dá-nos poder pelo Teu Santo Espírito para assumirmos definições sólidas na nossa vida. Chega de brincar de Laodiceia, chega de brincar de cristãozinho, porque o diabo não está a brincar de demónio, ele está a trabalhar a sério, Senhor. Chega de ser indolente. Se vamos tomar compromissos um dia, por que não hoje? Se vamos mudar de rumo um dia e assumir por Cristo, por que não hoje? É hoje que estás à nossa porta e é hoje que bates, Senhor. Ajuda-nos a ter, pelo poder do Teu Santo Espírito, a vontade dinâmica e o compromisso de abrir esta porta hoje. De não estarmos preocupados em esconder os filmes, as músicas, antes de te convidar a entrar, mas de abrirmos a porta e deixarmos que Tu limpes a nossa casa. Eu te peço que coloques no coração das pessoas que vieram aqui esta noite a sinceridade, não de acreditarem ou não em mim, mas de ouvirem e serem fiéis à voz do Espírito Santo na sua vida, à palavra do Senhor. E, acima de tudo, a coragem e a sinceridade de assumir um compromisso sólido de uma vez por todas, porque o tempo está esgotado. Senhor, eu te peço esta bênção, que ela nos acompanhe. Eu peço uma grande bênção sobre esta igreja, uma grande bênção sobre as pessoas que estão aqui. Eu sei que elas desejam mudar de rumo, que elas entendam que só com compromissos há respostas, que só quando damos um passo há milagres, que só quando metemos o pé na água se abre o Mar Vermelho ou se abre o Jordão, que sem compromisso da nossa parte, Deus não pode operar, porque Ele não força ninguém. Esta bênção te peço, com muito carinho, por estes irmãos, em nome de Jesus. Amém.